que vai falar para a gente sobre a estimativa da distribuição de tamanho de poros e condutividade hidráulica de solos, através da transformada inversa de Laplace de curvas de retenção de água. O Tiago é bacharel, mestre e doutor em Física Aplicada pelo Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, realizou estágio BEP-FAPESP na RWTH, Eschen University, na Alemanha, e pós-doutorado no Instituto de Física da USP. Foi professor substituto no Departamento de Físico-Química da Unesp, campus Araraquara, e no Departamento de Física da UFSCar. Posteriormente, foi professor adjunto no Instituto de Ciências Exatas da UFMG e atualmente é professor doutor na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, da Universidade de São Paulo e Piracicaba. Sua área de atuação é no desenvolvimento de novas técnicas, instrumentação, processamento de dados e aplicações de espectroscópias ópticas e de ressonância magnética no setor agrícola e na agroindústria. Tiago, obrigada pela sua presença. Acho que você já deve estar bem acostumado, né, a trabalhar com agrônomo, da Exalc. Então, bem-vindo, tá bom? Você tem aí 30 minutos. Obrigado. Você vai acionar, Itelvino? Esse eu quero. É a bomba, né? Tá bom, já foi. Esse aí apita. Bom, pessoal, boa tarde. Não sabia que vocês iam ler o látis lá da apresentação. Beleza. Pessoal, então, essa palestra aqui, para iniciar, vai ter vários trabalhos de solos agora, né? Pelo que eu vi na programação, eu estou ouvindo, e eu não vou falar exatamente de medidas com ressonância magnética, né? Eu pedi essa liberdade aí para o Etelvino, e ele aceitou, então, acho que eu fui liberado. Esse trabalho, então, estimativa de distribuição do tamanho de poros, condutividade hidráulica, através da transformada inversa de Laplace, que está ali, né? Está ali no que a gente mexe muito com a RMN, né? Bom, eu estou lá no campus Piracicaba, né, da USP, e os cursos que a gente tem lá são esses daqui, né? Principalmente eu não sou acostumado a usar esse negócio aqui. Agronomia, né? O nosso curso forte lá, tá? Então, todas as áreas aí de análise, né, vegetal, solos, análise química do solo, tudo isso é muito importante lá e bem tradicional, né? Eu venho lá do grupo do Colnago, né? Então faz sentido, a gente usa ressonância magnética nuclear para problemas da agricultura, problemas agrícolas, tá? Então aqui é só divulgando. E a ideia ali na Exalc, cheguei ali em 2022, né? A ideia ali é tentar montar, estruturar um laboratório de ressonância magnética e de outras espectroscopias, né? Para ficar atacando problemas no setor agrícola, né? Então, desde alimentos, que é uma área enorme, dá para viver disso, né? Sementes, a gente está pegando vários alunos para trabalhar com grãos e semente, né? O grão está morto, a semente está viva, né? A semente você vai plantar ainda, vai resultar na planta, né? E solos, aí nessa linha que o Etelvino aí sabe muito e que a gente quer tentar fazer algo. A ideia era trazer um trabalho já com medidas nessa linha, mas é um trabalho que acabou saindo dessas tentativas, tá? Aqui é só alguns professores parceiros lá, né, que a gente está trabalhando da área de alimentos, produção vegetal e de solos, tá? Então, beleza. Então, a gente tem lá os trabalhos que a gente está desenvolvendo, com avaliação de qualidade de sementes, né, usando RMN, câmera multispectral, raio-x, vários tipos de espectroscopias ópticas, né? Sempre tentando tudo aquilo que a gente estava conversando hoje de manhã, né? Como que eu posso simplificar uma análise super complicada, química, um Socrates, alguma coisa assim, como que eu posso usar a ressonância ou uma técnica óptica para fazer isso muito mais fácil, mais rápido, mais barato, esse tipo de coisa, né? Mas eu não vou falar sobre isso, tá? Só vou apresentar aqui o meu grupo lá, né? A ideia do grupo, né, é trabalhar com aplicações e tentar fazer algum desenvolvimento mais fundamental, né, de sequência de pulsos, processamento de dados, instrumentação, tá? O grupo está se formando, né, tentando trabalhar nessas coisas.
Mas o trabalho que eu vim para apresentar hoje aqui é esse trabalho que a gente acabou de publicar, né, que chama Transformada Inversa de Laplace, para fitar, né, para ajustar curva de retenção de água, né, que é, para quem é da física do solo, que a física do solo é uma área importante dentro da agronomia, né? E eu sou professor de física geral lá, né? Eu dou o curso de física 1, física 2 lá, né? Mas existe uma área tradicional dentro da agronomia que se chama física do solo, que é condutividade hidráulica, a estrutura porosa do solo e tudo isso, né? E a gente está com um aluno de doutorado, que é o Marcelo, que foi quem fez esse trabalho de fato, né? Eu e o Jarbas somos os orientadores aí. Bom, qual foi a ideia? Né? De onde surgiu essa ideia? A ideia era esse projeto, avaliação do uso da ressonância magnética de baixo campo, determinação da propriedade física do solo. Bom, Etelvino, né? Começamos a ler as coisas aí do Tito, do Etelvino, começamos a ler esses artigos aí, que o Etelvino fez, inclusive, em colaboração lá com o pessoal da Exalc, né, Etelvino? E o que é legal dessas tentativas? É você tentar usar o RMN para fazer um experimento que demora horas, dias, meses para ser coletado, com a técnica convencional, tá? E existem vários resultados legais aí na literatura, né? Aqui eu estou citando o Etelvino, né? Porque a gente ficou muito instigado com isso, né? A gente, pô, será que a gente consegue fazer? Será que a gente consegue continuar esse trabalho? Encher no saco do Etelvino, mas a gente está montando o laboratório, né? A gente está com o Fusquinha lá, estamos tentando fazer alguma coisa com o Fusquinha. E não dava para fazer, não dava, a gente não tinha difusão, não sei o quê. Então, mas estudando a física do solo, né, que não é minha área, né, mas a gente começou a ver, pô, mas e se a gente pegasse os dados tradicionais, né, a curva de retenção de água, e aplicasse a ILT? Por quê? O que acontece? O que é a curva de retenção tradicional? Você coleta uma amostra de solo, você satura o solo com água, aí você tem os equipamentos convencionais, que você aplica uma pressão de sucção, você vai extraindo aquela umidade do solo, né, e você tem uma curva, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Uma curva que vai ter essa cara aqui, né? Aqui está na escala log, mas se você não colocar na escala log, você vai ver o decaimento. Parece uma CPMG, né? E bom, a gente olhou para essa cara e falou, pô, mas isso aí é uma CPMG, né? O que é isso? Tipo, só que em função da pressão de sucção. Né? E tem uma série de parâmetros, então, que os agrônomos, o pessoal da área precisa dessa curva. Né? Capacidade de campo, que é quanto de água é retida naquele solo, né? Ponto de murcha permanente, que é, enfim, quando o solo está muito seco para a planta, água disponível para as plantas. Então, todos esses parâmetros são importantes para sistemas de irrigação, para você saber usar em softwares que fazem modelagem disso tudo. Então, é um experimento muito importante da área, tá? E tradicional, mas é muito demorado, porque você tem que pegar aquela amostra de solo e esperar ela entrar em equilíbrio em cada posição aqui de pressão para você obter os pontos dessa curva, tá? Então, essa que é a ideia legal. Pô, usa RMN, faz isso aí bem mais rápido, né? Eu vem buscando isso faz tempo, para quem está acompanhando, né? E aí, beleza, né? Tem os equipamentos mais modernos aí que fazem isso, né? Você consegue estimar a condutividade hidráulica. Beleza. Aí a gente lendo esses trabalhos, a gente viu, pô, tem um negócio que os caras chamam de comportamento multimodal da curva de retenção. Multimodal, né? Mais de um modal, mais de uma componente. Né? Porque um solo unimodal tem uma cara assim, multimodal começa a ter essas curvaturas aqui assim, né? Aí a gente lá com o nosso equipamento que não dá para fazer, falar, vamos para processamento, né? Vamos processar essas coisas aí, ver o que a gente consegue tirar disso. E a equação tradicional, o modelo tradicional para aquela curva, cadê o meu mouse? É o modelo de Van Newton, né? Que é esse aqui. Essa equação aqui, que geralmente se usa para fitar aquele dado, aquela curva lá. Só que se você olhar para esse modelo, ele funciona bem, fita, maravilha, né? Funciona muito bem, mas ele, assim, não tem muito interpretação física, né? É uma equação que tem aqui a água, o teor de água saturado, o teor de água residual, né? Tem o parâmetro alfa e o M,
que vai dar aquela característica da curvatura, mas não tem uma interpretação, né? E a gente ficou incomodado com isso. Aí o Marcelo, né, estudando, ele viu, bom, tem esse modelo de Kozuji aqui, que é um modelo baseado em física. Você assume uma distribuição log normal para a distribuição de poros, e o cara deduz uma equação desse tipo aqui, tá? Beleza, então tem uma equação física aí para o processo. Só que isso para uma distribuição log normal, né? E se você tem multicomponentes, né? Mais de um modal naquela curva, modelo, bom, você teria que somar duas equações dessa, né? Tipo um fit mi exponencial, né? Um fit com mais componentes. Bom, beleza. Aqui é só comparando os modelos mais importantes da área, tá? Para a curva. Book-Score, Kozuji, que daí começa a somar componentes, né, de Wang-Nutten, para explicar os modelos bimodais, trimodais, né? Tem o exponencial aqui também, beleza. Aí o que acontece, né? Pô, então a gente viu isso, falou, pô, tem vários componentes ali, a galera, isso daí é um problema na área, né? ILT, né? Bom, a gente está trabalhando com isso aí com RMN, você quer descobrir quantas componentes, você quer quantificar as componentes de um decaimento? Fala, tá relacionado, tem a ver, né? Vamos ver para onde a gente chega com isso. Então tá aqui, né? Só lembrando. CPMG, você tem um decaimento, soma de componentes exponenciais, faz a transformada de Laplace, deconvolui, né? Você descobre aqui esses picos, né? Vamos dizer assim, tá? Então, vamos fazer a mesma... isso é o que a gente faz, né? Faz lá com o Colnago, tal, estuda, então, injúrias internas em frutas, amadurecimento, mudanças devido mudança de viscosidade, mudança de porosidade, e assim por diante, né? Então, para alimentos, ou rochas, né? Que nem todo mundo faz aqui, tradicional, tá? Beleza. O que é a ideia, então? Então, vamos embarcar nessa das multicomponentes. Então, a gente fez esse desenho aqui, ó. Transformou o desenho para curva de retenção de água, né? Teor de umidade em função da pressão de sucção, e eu quero descobrir os componentes modais que estão ali, né? Vamos testar isso. O que acontece, então? A curva de retenção tem essa cara, o fitting de Wang-Nutten, né? Que é aquela equação tradicional da área, fita muito bem, resolve, serve para você estimar, serve para você fazer simulação, resolve. Esse trabalho é mais assim, mas será que eu não posso fitar essa curva também como uma somatória de componentes gaussianas ou uma somatória de componentes exponenciais, né? Tipo a ILT? Mas tá bom, então vamos ver aqui. Então, da curva de retenção, você consegue calcular a capacidade de campo. Capacidade de campo, você... assumindo aqui a equação da capilaridade, né? Você transforma a pressão de sucção em raio de poros, você tem uma distribuição, né, de tamanho de raio de poros pelo modelo de Wang-Nutten tradicional, né? E da condutividade hidráulica também, você tem que resolver uma integração desse tipo. Tá bom. Isso é o tradicional. A gente pegou para estudar o tradicional, né? E qual que era a nossa ideia aqui? Bom, uma componente bimodal, o que eu tenho é isso aqui, né? Ó. Poros grandes, cai rápido, né? Com pressões baixas, você já suga aquela água de lá, e você tem um pico nessa posição. É uma estrutura com poros grandes, né? Poros menores, você precisa de uma pressão maior aqui para succionar, né? Sei lá, remover aquela água. Essa é a ideia. Um sistema real, você tem uma distribuição de poros, né? Você vai ter um pico tipo esse, centrado numa média aqui do poro mais frequente, tá? Essa é a ideia, né? Então, o sistema bimodal tem uma cara desse tipo, e a gente quer descobrir essa distribuição. ILT, né? Essa é a ideia. Cadê o modelo? Então, o modelo que a gente propôs... Deixa eu ver a figurinha aqui. O que está acontecendo? A animação está... Ixi, como que eu volto? Deu um pau aqui na animação. Mas essa é a distribuição, que piscou ali, tá? Não, mas travou, acho que eu fiz alguma coisa errada. Mas tudo bem. A gente falou, bom, vamos testar os dois modelos aqui mais básicos aí da RMN, né? Uma somatória de componentes exponenciais, uma somatória de componentes gaussianos.
a cara do sinal já tinha uma cara meio de gaussiana, né? Curvaturinha ali. Então foi o modelo que ficou melhor, tá? O fit. Os dois fitam muito bem, né? Você consegue fitar a curva, assim como o Van Newton, assim como o Book-Score, como o Kozuji, todos os modelos fitam 0,99, fita super bem, né? Só quando você vai para casos multimodais, que eles começam a errar mais, né? Mas beleza, então é isso. A gente considera que o sinal é composto por uma somatória de decaimentos gaussianos, cada decaimento vai ter uma amplitude, e cada decaimento tem esse potencial matricial característico, né? Que é o potencial que aquele poro está esvaziando, né? Você pode interpretar assim. Aqui está uma ilustração também, né? Num sistema bimodal, o que você tem? Você tem a somatória de componentes aqui dessas duas distribuições. Beleza. Então, estamos falando aqui do contexto da ILT, né? Então, só para contextualizar, a ILT, a gente pode começar lá pelo... Tem vários algoritmos para fazer isso na literatura, né? O nosso é basicamente baseado no do Borges aqui, né? De 98. E, enfim, é o que a gente aplica para RMN, é o que a gente aplica aqui para a curva de retenção, tá? Então, a gente tem aí o trabalho publicado, né, para a área de RMN, tem o script para usar dentro do Origin, que o pessoal aí me procura para usar, né? E a gente criou as mesmas ferramentas, adaptando elas para essa versão de análise de curva de retenção de água no solo. Tá tudo em Python, né? E, enfim, está disponível num site online. É um aplicativo online, né? Você acessa a página lá e você consegue colocar seus dados e fazer o processamento. Bom, para testar o modelo para o artigo, a gente então pegou 3 bancos de dados grandes, né? De curvas de retenção de água no solo, para fazer uma análise estatística, basicamente, para comparar os modelos. Resumindo a conclusão, todos os modelos fitam muito bem, né? Todos os modelos, o nosso é mais um aí no mercado, né? Mas eu vou tentar convencê-los que tem alguma vantagem, né? Essa que é a tentativa. Bom, para comparar no artigo, a gente comparou com o modelo de Kozuji, né? Que é o modelo baseado em física, de distribuição log normal, tá? Então, quando a gente usava o modelo com somas de exponenciais, ele acaba errando um pouco, né? Como você pode ver aqui, nessa comparação. Mas é porque ele erra aqui o começo, né? Quando a gente usa o modelo gaussiano, ele já acerta bem melhor. Então, o nosso modelo é o gaussiano, tá? Somatória de componentes gaussianos. E aqui, para fazer essas comparações, basicamente a gente fez um fitting bi-Kozuji, né? 2 vezes essa equação. Você considera 2 equações de Kozuji, faz o algoritmo lá, tem um pepino ali para esse algoritmo realmente fitar os dados, né? Cair no mínimo aqui. Mas fita os dados, dá para usar. Mas e se fosse tri? E se fosse 4 componentes? Se fosse mais componentes? Esse vai ser o nosso argumento, né? A ILT, você não precisa saber quantas componentes você tem ali. A ILT vai ajustar de acordo com um somatório de componentes, né? Aqui é só mostrando algumas figurinhas, então. O Van Newton tradicional, né, ele gera uma distribuição de poros tipo a linha azul, né, que é basicamente uma estimativa ali dessa distribuição, e os modelos, né, Kozuji, bimodal, todos esses acabam definindo melhor essa estrutura dessas curvas, tá? Estatisticamente, é basicamente tudo a mesma coisa, né? O ponto disso aqui é só mostrar que esses métodos fitam bem, né? E o nosso também fita bem, tá? Com essa vantagem, né, de você conseguir ter um pouco mais de resolução, talvez, quantificar esses modais, tá? Você pode ajustar aqui, né, picos log normais e tentar quantificar, por exemplo, essas 3 componentes dentro da Laplace, dentro da distribuição que a ILT produz. Isso aqui é a primeira conclusão, né, que é tipo assim, a ILT, ela te permite fazer um ajuste de um sinal multimodal sem informar. Eu não preciso ir lá e informar, eu quero fazer um ajuste monomodal com uma equação, com 2 equações, com 3 equações. Não, você vai rodar a ILT, ela vai gerar uma distribuição,
né? Essa seria uma das vantagens. Sei lá, aumento da resolução, né? Os parâmetros da equação têm uma interpretação física um pouco mais simples, né? Tipo, é a amplitude daqueles tamanhos de poro, né? E o H aqui é o potencial mátrico, mas dá para você pensar em termos de tamanho de poro, né? De raio de poro, diferente da equação de Wang-Newton, que é um pouco mais difícil interpretar, né? O que significa esse alfa, esse n que você obtém quando você faz um fitting, né? Ele está relacionado com a curvatura, mas indiretamente, né? Assim, esse é o nosso argumento, tá? E a geração desses espectros, né? A nossa ideia, espectro que eu falo, a distribuição ali, né? Em termos de H0, é que vai te permitir comparar, por exemplo, solos submetidos a diferentes condições, né? Então, se você compactar aquele solo, como que muda esse perfil dessa distribuição de tamanho de poros, né? Se você passa por um processo no campo, né, por vários tipos aqui de processos possíveis, a gente pode fazer essas comparações de uma forma visual e quantitativa, né, quantificando. Algo que você consegue fazer com Wang-Newton, né? Você pode comparar os alfas e os n's que vão mudando, mas a nossa tentativa aqui é argumentar que seria um pouco mais facilitado. Aí, aquilo ali foi o que a gente publicou, né? Essa segunda etapa que o Marcelo está enfrentando agora, bom, então vamos calcular a condutividade hidráulica não saturada com o modelo da ILT também, né? Basicamente, é o trabalho do Moalem e tem que resolver essa integral aqui, tá? Essa integral, o que ela tem aqui, ó? A curva de retenção, né? Você passa aqui para 1 sobre H e o teto efetivo para cá, né? Basicamente inverteu essa curva aqui. E aqui em cima é a integração dessa primeira área, e embaixo a integração da área total. Conforme você vai fazendo essas integrações aqui e assume os parâmetros que vai ter a ver com a conectividade do solo, vai ter a ver com, dependendo do modelo que você está usando, né? Mas basicamente você obtém esse gráfico que é da condutividade relativa, né, em função da saturação ali. A gente viu que a condutividade hidráulica relativa, ela também tem esse comportamento de modais, né, de mais de uma componente. O que acontece? Quando o solo está totalmente saturado, você está aqui em cima, a condutividade é alta, né? Conforme você vai removendo essa água do solo, a condutividade vai caindo, a condutividade vai sendo menor. Só que você vai ter assim, esses modais, né, essas mudanças aqui, justamente porque os poros grandes esvaziaram, vamos dizer assim, e aí você começa a ver a condutividade de poros de uma outra distribuição, né? Tem aquelas distribuições, né? Primeiro você vai ver uma condutividade maior, depois uma condutividade aí que muda diferente. Essa é a ideia, né? A gente está trabalhando com o Querim agora lá do Sena, nesse trabalho, e a ideia é aplicar a ILT nessas curvas e ver, né, o quão efetivo esse modelo aí vai poder ajudar nessas interpretações, tá? Então, beleza, você faz a integração, você consegue calcular a condutividade hidráulica, é só resolver aquela integração. Não tem grandes segredos, todos os modelos calculam razoavelmente bem. A gente acha que a grande questão é que alguns equipamentos que medem essa condutividade hidráulica já assumem dentro dele o modelo de Wang-Newton. E aí fica um viés, né? Porque eles usam Wang-Newton para dar o ponto experimental para você. Então, a gente está tentando caminhar nesse caminho aí, ver o que a gente vai conseguir fazer. Bom, esse daqui é o site que o Marcelo desenvolveu, né? Você consegue abrir o site para mim? Que eu conversei com o nosso amigo lá. Basicamente é isso, é um app, né? Você consegue rolar um pouco para baixo? É igualzinho o que a gente fez para o RMN também, né? Tem essa versão do site para fazer CPMG, IR e tal. Aí aqui o cara coloca os dados dele. Como curva de retenção é bem menos pontos, a gente colocou desse jeito, né? Pode ir mais para baixo, mais para baixo. Os parâmetros a gente ainda vai ter que, talvez algumas coisas vão sair, vão mudar, pode ir mais para baixo. Aí você consegue fitar todos os principais modelos da área, né, e fazer comparações. Vê se já está rodado, vai para baixo, vê se já gerou. Já gerou aí, alguém já clicou ali. Beleza, aí está aí o fitting, pode ir mais para baixo, mostra a distribuição,
pode ir mais para baixo, aí a comparação entre os modelos. Então, dá para a pessoa usar tanto em aula, né, de física do solo, para fazer comparação entre os modelos, tem os parâmetros que saem na tabela. Então, tem um viés desse também, e gerar os resultados para os alunos, facilitar o processamento de dados. Tá? Volta na apresentação para mim. Deixa eu ver se eu consigo passar. Consigo. Obrigado, tá? Então, a gente tem a versão que a gente fez para RMN, né, primeiro, ela deve estar para sair aí daqui a um tempo na... É a mesma coisa, é o mesmo site, né, a gente mudou a cara dele, criou outra versão, né, que é aquelas coisas mais para ensino de RMN, tá? Bom, a gente tem as videoaulas, né, vou aproveitar para fazer propaganda também, já que está online, e tem várias videoaulas lá disponíveis, o Marcelo vai gravar uma também sobre o modelo que ele criou, e é isso, eu estou em tempo, né, beleza. Gostaria de finalizar agradecendo eu ter vindo de novo, eu tenho muita vontade de tentar continuar atacando esses problemas com solos, né, em colaboração, e eu acho que a gente tem muito para aprender nessa área. Eu achei que, assim, a gente acabou dando um tiro de uma ideia simples, né, só que acabou, parece que encaixando bem. E agradecer o Marcelo, né, que é quem desenvolveu o trabalho de fato, e o Jarbas, né, que é o professor lá de Física do Solo. O Gustavo, os dois são professores no Instituto Federal lá de Piracicaba, né, professores de Física, são colaboradores meus, né. Bom, agradecer os professores das demais áreas aí que eu venho trabalhando, e o grupo que a gente está tentando formar, né, está todo mundo começando aqui, começando mestrado, começando iniciação, e o mais do que eu quero é pós-doutorando lá comigo, tá bom? Está trabalhando lá com a gente. Obrigado, pessoal. Obrigada, Thiago. Bom, vamos abrir então para as perguntas. Temos uma aqui. Oi, obrigado pela apresentação. Eu sou o Ivan Oliveira, eu sou físico. Uma dúvida, a partir dos parâmetros de ajuste dos modelos, você pode dizer alguma coisa sobre o potencial de cultivo do solo? Alguma coisa que seja de interesse de quem está cultivando, se você faz uma análise... Isso, eles fazem, por exemplo, com aquele modelo que eu falei que chama Wang-Newton, né? Tem o alfa, tem o N, são parâmetros do fitting, né? Eles criam daí modelos para, bom, se o alfa está em determinada região, eu sei se eu preciso irrigar mais, irrigar menos. Esses parâmetros são utilizados hoje em dia em vários softwares para cálculo desse tipo de coisa. Quanto que eu irrigo, quanto tempo vai durar aquele sistema. Aí, a nossa ideia aqui foi tentar propor um modelo, né, uma versão simplificada que possa contribuir nessa área. Mas eu não sou de física do solo, né? Eu acho que eu te ouvindo, talvez alguém possa falar muito melhor que eu sobre isso. Você está querendo... Tá bom, obrigada. Aproveitando, assim, eu tenho uma pergunta que vai muito ao encontro do que ele colocou, porque, pelo que eu entendi, você usou os dados de um banco de dados, 12 bancos de dados, você utilizou, né? E aí você colocou ali um triângulo que eu entendi que seria da textura. Isso, porque a gente testou diferentes texturas, isso. Ah, tá. Era essa a minha pergunta. Se você já separou, quando você trabalhou o seu conjunto de dados, se você já separou por textura, por classe textural. Não, a gente usou o banco inteiro. Tá. Mas justamente para ver se qual modelo que ia fitar melhor. Basicamente, essa era a ideia. Qual modelo fita melhor todo tipo de textura? Tá. E, basicamente, todos os modelos fitam bem, né? São equações... Mas aí, pensando no que você colocou ali num slide embaixo, essa questão de pensar em compactação de solo, por exemplo, tem tudo a ver com textura, aí vocês pensam em caminhar nessa direção? Isso. Porque eu acho que assim, seria uma informação muito, muito boa, né? Para quem trabalha com solos. Essa é a ideia. Aí, assim, todos os modelos você consegue gerar depois a distribuição também, né? Eu acho que uma das vantagens do que a gente está propondo é que você não precisa, a priori, saber quantos modais eu tenho. A ILT vai te dar uma distribuição, aí você fita lá os log normais que você quer, não sei. Mas os outros modelos você vai ter que saber, bom, eu vou fitar 2 componentes, eu vou fitar 3 componentes. Beleza. Obrigada. E parabéns aí pelo trabalho. Obrigado.
Tiago, parabéns, muito legal. Eu agradeço até você ter aceito e ter vindo apresentar teu trabalho, e acho que no fim foi acertado mesmo você colocar isso, até que eu estou até brincando com a Aline, que ela vai apresentar, que ela você levantou a bola, né? Está na mão dela agora, né? Aí esse comentário aí que o Ivan fez, acho que a Aline vai apresentar, Ivan. Por exemplo, hoje, né, o seguro agrícola, ele depende da retenção de água. Então, o risco é muito maior para um solo que retém pouca água. Então, todo o cálculo de seguro agrícola no Brasil, que é coisa de acho que meio bilhão, ou R$1/4 bilhão de reais por ano, dependeria desses dados que você viu que demora meses. Né? Não sei se chegou a acompanhar, né? Mas a curva de retenção normal é um troço assim bizarro, né? E é o grande gargalo dos laboratórios que a gente tem, né? Agora, uma questão específica. Você mostrou aquele modelo, eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que quando você supõe uma distribuição log normal, você está imaginando que tem uma dimensão fractal, que eles usam aquelas teorias de percolação e não sei o quê. Não, eu só aceitei o que o pessoal está falando nos artigos, eu não fui tão a fundo. Porque, na verdade, foi bem curioso, né? Quando a gente publicou esse artigo, o revisor queria que eu encaixasse no modelo de percolação, porque ele era autor do negócio, ele me cita. E aí no livro dele diz assim, não, se tivesse distribuição log normal, seria fractal, mas até hoje não se achou nenhum solo que tenha esse comportamento. Então, quer dizer, é um modelo que... o buraco não tem fim, né? A gente começou a estudar isso aí, a gente viu, o COSU já é o modelo físico, mas daí você vai entrar nisso aí, não tem fim, né? Porque ele parte de uma premissa que o modelo não se encaixa na realidade, né? Agora, é bem interessante que você falou que é isso mesmo, né? A Wangenusch é empírica, né? Ele ajusta a curva. A interpretação daqueles parâmetros realmente é muito maluco, né? E no fim é para ter a quantidade hidráulica não saturada, que você falou, é circular, né? Você ajusta e volta. Falei, mas aí lógico que vai dar. Mas muito legal mesmo. Legal. Valeu pela apresentação. E aí era só essa minha dúvida se o log normal é isso mesmo, tá? Bom. Obrigado. A gente tem mais uma pergunta lá atrás. Jorge, tem alguma pergunta do pessoal que está online? Tá. Então, eu acho que aí a gente faz mais uma e segue para a próxima. Então, são duas. Tá bom. Oi, boa tarde, pessoal. Bernardo do Sempes. Cara, muito legal a sua apresentação e é muito bom, foi muito curioso ver que muita coisa que vocês fazem aí tem correlação com o que a gente faz na Petrobras, na área da petrofísica, né? Isso. Em vez de solo inconsolidado, é com rocha porosa. E eu fiquei curioso para saber, assim, pergunta de leigo, tá? Quanto tempo leva o ensaio tradicional? E aí, comentários sobre coisas que você falou, coisas que o Etelvino acabou de falar, mas eu queria primeiro saber quanto tempo leva esse ensaio tradicional. E como que é, né, na verdade? É aquele slide, deixa eu ver se eu consigo voltar. Já saiu. Vai mostrar depois? Mas é uma mesa de tensão, né? Acho que eles vão mostrar. Você coleta uma amostra de solo, leva numa mesa de tensão que vai aplicar uma sucção. Vai drenando. Só que isso demora para estabilizar, né? Pra você chegar na pressão que você quer medir. Então pode demorar dias, meses. A ideia com o RMN, que eu acho que é o que eles vão apresentar aqui, a ideia é fazer isso rápido, né? É tipo as vantagens do que a gente conversou hoje de manhã com química, né? Você faz um negócio bem mais simples e... Isso é exatamente o que a gente faz lá, só que com rocha. Legal. A gente tem um ensaio tradicional com centrífuga e tem um ensaio com RMN. Eu venho lá de São Carlos, né? Lá a gente faz isso com alimentos, o professor Tito com rocha, então é todas as mesmas ideias no fim, né? E aí, fala, Eduardo. Sim. Pois é. Sim, mas a gente tem uma iniciativa lá para tentar fazer isso que você está fazendo, tentar estimar essa curva de pressão capilar, né, entre aspas, com RMN. E já tem alguns trabalhos de petrofísica que insinuam coisas nesse sentido também, que é possível fazer. Legal. Aí eu queria fazer um comentário sobre a sua pergunta. Você falou sobre textura de solo. A gente consegue ver textura de rocha com RMN. Então, provavelmente, vai dar para ver também textura de solo. Isso. Tem trabalhos na literatura com isso. Também tem. Esse comentário sobre a log normal, que o Etelvino falou, parece que é isso mesmo, né? Parece que você tem um comportamento log normal, tem uma fractalidade ali. E a equação que você falou, acho que é Van de Newton, né?
Gnush, que tem um alfa com uns N's ali, Sim, aquilo ali é uma equação muito famosa de um amigo do Ivan, do CBTF, sim. que é o Constantino de Sales. E aquilo ali mostra um comportamento multifractal. Ah, Então, também tem física ali. Só é aham. mais difícil de interpretar. É, Tá? interessante, E, enfim, depois no coffee break a gente pode trocar mais ideia. bacana. Tá bom? Vamos sim. Bom, mas tem mais uma pergunta aqui. Gente, e aí se vocês puderem, né, se identificarem assim, tá aí. Olá, parabéns, né, pela palestra. Eu me chamo Bruno, sou geofísico, estou com a equipe do LabPetron, do Observatório Nacional. E quando você falou da parte de... Quando a gente estuda a parte de rocha, não tem a parte destrutiva das porosidades quando compressiona, né? Porque eu não sei se vocês trabalham com solo mais argiloso, né? E a argila tem afinidade com a água, tem o efeito de capilaridade também. E você falou na parte de construção dos modelos que para diminuir a quantidade de água, você acresciona pressão, né? E se isso não interfere no modelo de porosidade, era essa dúvida que eu teria, porque Não, afinal todos os modelos ficaram perfeitos, bonitos, se ajustaram. Uhum. E também tem a questão de se todos funcionam, por que eu não uso com menor quantidade de parâmetros também? É isso. Eu acho que é uma questão de interpretação da equação, né? Porque você pode pegar um polinômio enorme lá, fitar, você fita os dados, mas o que significa os seus parâmetros, né? Eu tento enxergar por esse lado, sabe? Tentar encontrar um modelo que tenha um significado físico e que te permita extrair uma informação interessante, né? Mas, assim, existem se você procurar literatura, tem um monte de modelos propostos, né, com vantagens de interpretação física. Talvez o Etelvino saiba comentar melhor. Sobre o equipamento, é um equipamento tradicional da área, que você aplica sucção e faz a curva de retenção. É feito para não ter interferência, né? É feito para você poder... o meu trabalho foi bem do processamento dos dados, né? E, como eu falei, eu não sou físico do solo, não sou formado nessa área especificamente, né? Mas até onde eu entendo, não é para ter esse tipo de influência, não. Melhor eu ter ouvido falar aqui. Não, na verdade, aguarde os próximos episódios, né? A nossa colega vai falar sobre isso, mas é bem complicado. Esse método de referência E só uma menção, o Wangenuschen é um dos artigos mais citados da ciência do solo, Sim. e ele é aqui do Rio de Janeiro, da Federal do Rio de Janeiro. Sim. Não, a gente fala de interpretação física, mas pelo amor de Deus, eu sei quem ele é, assim, tenho noção. Mais alguma pergunta? Podemos seguir? Bom, Tiago, muito obrigada. O Tiago vai ficar aí com a gente, né, Tiago? Então, temos aí ainda hoje para continuar interagindo. Obrigada.